Oi, terceiro ano A, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha lá, a gente vai então fazer as correções da aula do dia 10 de agosto de 2021. Hoje é uma terça-feira, tá bom? Quem vai fazer essa aula online? São aqueles alunos que estão online, né? E que estão também presencialmente, um dia sim e um dia não. Terminando então de fazer essas correções, você vai enviar para a professora as fotos para dar então o que? A sua presença, certo? Para você mostrar que você esteve na aula, nessa aula online. Bom, aula de português. Eu passei para vocês a página 189, que é um texto falando sobre um personagem do folclore brasileiro. Há personagens do folclore que são bem conhecidas. O Saci, a Mula Sem Cabeça e o Lobisomem. São algumas delas, mas há outras personagens que poucas pessoas conhecem. Você já ouviu falar do Bradador? Converse com os colegas, não precisa conversar, tá bom? A gente vai somente ler e fazer essa aula, tá? Acompanhe a leitura que o professor fará do texto a seguir. O Bradador. O Bradador é presença obrigatória entre os mitos mais assustadores do nosso folclore. Bradar significa o quê? Gritar, né? Bem alto. Embora desconhecido na maioria das regiões do país, torna-se inesquecível no mau sentido. Há quem quer que ouça seus berros horripilantes. Então ele grita muito alto. Ele corre por ruas e campos espalhando seus gritos e lamentos torturantes e deixando qualquer um arrepiado de medo. Então, qual é a característica principal do bradador? Gritar muito forte e gritar horripilantemente, deixando todo mundo com medo. Como ninguém tem coragem de vê-lo, no entanto, não há descrições precisas de sua aparência, então a gente não o conhece totalmente, tá? A gente não sabe como ele é, as suas características físicas. Mas não é tão difícil imaginá-lo, pois se trata de uma assombração do tipo morto-vivo ou uma espécie de múmia brasileira. Então, cada um fala e descreve o bradador, a sua característica física, de maneiras diferentes. Dizem que ele faz suas andanças às sextas-feiras depois da meia-noite. Então, lamento, o que é lamento? Choro, queixa, e preciso é exato, significa claro, exato. Aí do lado tem o desenho do aluno, então vocês vão fazer um desenho, imaginar como é esse bradador. Então você vai fazer um desenho dele, né, bem horripilante, e o que? Pintar. Não pinta com canetinha, apenas com lápis de cor, tá bom, pessoal? E aí nós temos a ficha dele. Nome, bradador, parentes distantes. Zorra berradeira de Portugal e gritador do Vale do São Francisco. Lugar, São Paulo e Paraná, onde eles acreditam que ele fica, né? Que ele anda aí gritando. Tribo das assombrações, então ele assombra as pessoas, né? Assusta. Qualidade, empolgado. Defeito, ele é muito agitado. Frase, eu sempre ganho no grito. Então, claro, né? Porque ele grita muito alto. Então, hoje você leu esse texto de português e vai fazer esse desenho, tá bom? É somente isso na parte de português, beleza? Depois a gente vai para a aula de história. Eu pedi para vocês fazer então os exercícios da página 56 e 57. Na página 56, nós temos um exercício de interpretação do texto anterior. Então, está escrito assim, 3. Encontre e contorne no diagrama abaixo as palavras que correspondem às definições. 1. Região situada à beira-mar. Como chama aquela região de terra perto do oceano ou do mar, tá? É chamado de litoral, tá bom? Ali no caça-palavras, tá bem ali em cima, litoral. 2. Edificação construída com a intenção de defesa, que a gente já falou na aula passada. Antigamente eles usavam bastante para construir esses lugares perto do litoral brasileiro. Então tá escrito ali, forte, forte, forte. 3. Lugar na costa ou na margem de um rio onde podem ocorrer o embarque e desembarque de pessoas e mercadorias. Então é um lugar onde é feito para os navios, as embarcações parar aqui, ó, né? Eles param, né? Não na água,
no litoral, né? Senão tem que ser no lugar onde o barco fica ainda na água, para ele não ficar enterrado lá na areia, né? Tem que ser um lugar alto, ele para, as pessoas descem ou sobem nesse navio e aí ele segue. Então isso é chamado de porto. 4. Observe o mapa e faça as atividades no caderno. Então, esse mapa é o mapa do Brasil colonial, primeiras vilas e cidades do século XVI, da época, né? Em que começaram, então, a vir as pessoas para colonizar o Brasil. Então, olha lá, o vermelhinho são as áreas provavelmente sob a influência de cidades e vilas, tá? Onde está em laranja são as áreas conhecidas e povoadas de maneira mais ou menos estável, mas sem nenhuma vila ou cidade. O cor-de-rosa, que é essa parte enorme, são terras pertencentes à Espanha, porque tinha um tratado que dividia o Novo Mundo, em duas partes, a parte de Portugal e a parte da Espanha. Depois do Brasil, o que aconteceu? Ele conquistou novas terras e transformou o Brasil no Brasil que nós temos hoje, o tamanho de um gigante, né? Terras pertencentes a Portugal, que está em amarelo, por isso que tem essa linha traçada bem ao meio, onde eles dividiram o Novo Mundo na época, né? Que era o Novo Mundo no século XVI, em duas partes. Um pedaço para Portugal e um pedaço para a Espanha, tá? Como os europeus alcançaram o território brasileiro por volta de 1500, então eles chegavam ao território brasileiro por meio de navios. Então eles chegavam pelo oceano, pelo mar, tá bom? Não pela terra. B. Escolha 3 palavras abaixo e escreva uma frase explicando a localização das primeiras vilas e cidades brasileiras. Então, uma sugestão aqui, ó. As primeiras vilas e cidades, então tem a palavra cidade aí, brasileiras, ficavam no litoral, que é pertinho o litoral, então o quê? Quando você desce a Serra do Mar, você vai para a praia. O que é a praia? Praia é o lugar onde temos o litoral encostado, onde? No oceano, no mar, tá? Para facilitar o comércio de mercadorias, tá? Então, as primeiras vilas e cidades foram construídas, então, o quê? Próximas ao mar, ao Oceano Atlântico. C. Observe o mapa e escreva o nome das 2 vilas mais antigas do Brasil colonial. Então, nós temos as datas aí da formação dessas cidades, ó. Tem Natal, Filipéia, Olinda, Salvador, Ilhéus, Santa Cruz, Porto Seguro, Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santos, São Vicente, Itanhaém e Cananéia. Se a gente for olhar aí os anos na ordem crescente. Se a gente for buscar os anos na ordem crescente, quem é o menor número, então a gente vai ver que é a Vila de São Vicente, né? A Vila de São Vicente e Porto Seguro. São as vilas, né? São as vilas mais antigas nessa época do Brasil colonial, que depois se transformaram em cidades. Professora, então existe essas cidades aí, ó, São Vicente, Porto Seguro? Sim, elas ainda existem, olha só. Elas se transformaram, elas já eram vilas, no ano de 1500. Então, são uma das primeiras, né, cidades, o quê? Do Brasil. Como eu falei para vocês, existem cidades muito antigas. Pensando na cidade de Araraquara, ela é uma cidade bebê perto dessas daqui, tá bom? Essas cidades são bem mais idosas, tá bom? Só para vocês saberem, elas se formaram bem antes. Depois, na página 57, o desenvolvimento das cidades brasileiras. Um pequeno núcleo de habitantes, um grupo de pessoas, é chamado de povoado. Quando o aglomerado da população é maior que um povoado e possui alguns estabelecimentos, comércios, né, e serviços, ele forma uma vila. Então, uma vila, uma padaria, um açougue, tá? Um supermercado, um mercadinho. Na época colonial, uma vila tinha que ter a Câmara Municipal e o Pelourinho. Olha que estranho, né? Lugares diferentes. Então, olha lá, aqui está a explicação. Câmara Municipal, Casa do Poder Legislativo, onde ficam, então, os vereadores, tá? E também o Poder Executivo, que é o prefeito, né? Seria o prefeito, como hoje, e o quê? E os vereadores. Então, teria que ter uma Câmara Municipal e o Pelourinho. O que é isso? Coluna de pedra erguida em praça pública, onde os considerados criminosos eram exibidos e castigados.
Nossa, que terrível, hein, professor? Então, tinha que ter um lugar para fazer, então, a execução, né, do poder público ali na frente de uma praça, né? Cidade é a área que concentra uma população maior que a vila, então deveria ter mais gente morando nesse espaço, com diferentes atividades e um centro de poder atualmente representado pela prefeitura. Professora, temos a prefeitura aqui em Araraquara? Sim, nós temos a prefeitura municipal, tá? Fica lá no centro da cidade. E pela Câmara Municipal. O município é espaço correspondente à cidade e à área rural onde você se encontra. A gente já estudou sobre essa parte, a área rural e a área urbana do município da cidade de Araraquara. As cidades brasileiras que se desenvolveram aos poucos, começaram com pequenos povoados, foram se transformando em vilas e cresceram até serem consideradas cidades, como é o caso de São Vicente, no litoral de São Paulo, que foi a primeira vila do Brasil, e de Olinda, em Pernambuco. Outras já foram fundadas como cidades, tá? Como Salvador, na Bahia, a primeira capital do Brasil. Então, a primeira capital do Brasil não foi Brasília, foi o que? Salvador, tá bom? Só para vocês saberem. E Brasília é a atual capital do país. Como eu falei para vocês, Brasília foi uma cidade planejada, que é isso? Primeiro construir a cidade e depois levar as pessoas para lá. É uma cidade totalmente diferente daquela que a gente conhece, tá? As nossas cidades, a cidade de Araraquara, ela não foi uma cidade planejada, ela foi uma cidade que sendo formada a longo prazo, tá bom? Só para vocês saberem. Aí depois nós temos o desenho da Câmara Municipal ao fundo e o Pelourinho em primeiro plano aí, tá vendo? Como se fosse uma pracinha, tá? Em Mariana, Minas Gerais. O prédio começou a ser construído em 1768. Hoje abriga a Câmara dos Vereadores da cidade. Essa foto foi tirada em 2016. Então vejam, esses monumentos aí são monumentos históricos, tá bom? Hoje não existe mais execução de pessoas aí na frente da pracinha, só para vocês saberem, tá? Então é um prédio histórico e também um monumento histórico, tá? Só para vocês saberem. Agora a gente vai para a parte de matemática. Nós estamos na página 132 e a gente vai estudar um pouquinho sobre mais números. Vamos lá. A escola em que Laís estuda organizou uma excursão para uma fábrica de lápis. Vejam um dos momentos desse passeio. Então, estão as crianças aí olhando e existe uma parte aí, né, tipo uma escada rolante, né, uma parte rolante, onde cada caixinha aí nós temos 1000 lápis. 1000 lápis cada caixinha. Vejam a quantidade de caixas. Nessa fábrica, para facilitar o transporte, os funcionários organizam as caixas em grupos de 10 caixas, tá bom? 10 caixas. Cada caixa tem 1000 lápis. No grupo de caixas, que ainda não está completo, há quantos lápis? Então, nós temos um bloco aqui, né? 3 bloquinhos, né? E aí pergunta quantas caixinhas nós temos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 caixas, tá bom? Ah, tá. São 100 lápis, não são 1000 lápis, não, são 100. Tô vendo errado, pessoal. Olha lá, são 100 lápis. Então, olha lá, 100 lápis. 100 lápis cada caixa. Não são 1000, não, são 100. Então, a gente vai contar o seguinte: cada caixa tem quanto? 100 lápis, certo? E aí, nós vamos contar de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900 lápis de cor, tá? Ou lápis de escrever. Quando o funcionário colocar a caixa no grupo que está incompleto, com quantos lápis o grupo de caixas ficará? Quantos lápis estarão prontos para o transporte? Então, ele vai colocar mais uma caixa com 100 lápis. Nós temos 900 lápis, 900 mais 100 dá o quê? 1000 lápis. 1000 lápis de escrever. Agora, se a gente contar quantos lápis estarão prontos para o transporte, então nós temos 1000 em cada bloquinho, tá vendo? 1000, ó, 1000. 1000 mais 1000, 2000 mais 1000, 3000. 3000 lápis prontinhos para ser levados, tá bom? Certo? Então, esse é o exercício aí. Agora, na página 133. O milhar. 1. Em uma campanha de reflorestamento, já foram plantadas 999 mudas.
Ana plantará mais uma muda e depois dessa, quantas mudas terão sido plantadas? E aí a gente faz a conta 999 mais 1, que dá 1000. Uma unidade de milhar, que a gente chama. Unidade de milhar. Terão sido plantadas 1000 mudas. 1000 ou 1000 é sucessor, ele vem depois do número 999. Em que situações podemos observar o número 1000? Então, antigamente, né, quando a gente nasceu no ano de 1974, 1970, a gente usava bastante 1000. Ou quando a gente vai comprar um produto que custa caro, então R$2.000, R$3.000, a gente também usa esses números, situações o quê? Compra de produtos caros, né, bem caros, compra de carros, compra de móveis, né? Então, usa o 1000 na unidade de milhar, tá? 2. Observe as peças do material dourado. Então, olha lá, são plaquinhas. Essas placas aí grandes, elas têm 100, tá? Então, nós temos placas, barrinhas com 10 e as unidades, os cubinhos, tá? Com uma unidade. As placas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 placas com material dourado, então 900. Quantas barrinhas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 990. E os cubinhos, 9 também. Então, ficou o número representado 999 no exercício A. Exercício B. Se colocarmos mais um cubinho, acrescentamos mais uma unidade. E essa representação, e podemos fazer 3 trocas, tá? E aí a primeira troca seria a troca, né, dos 10 cubinhos por uma barra, né, os pequenininhos cubinhos por uma barra, que seria 10, né, totalizando 10 barras. A segunda troca, trocamos 10 barras por uma placa, totalizando são 10 placas. 10 placas, então ficaria 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, né? E aí trocamos na terceira troca, trocamos as 10 placas por um cubo, olha lá, um cubo, fica uma forma geométrica, tá bom? Um cubo grande que representa 1000 unidades, certo? Só para vocês saberem. Depois lá na escola, quem estiver lá na escola, eu mostro para vocês esse cubo grande, eu tenho lá na sala de aula, tá bom? Só para vocês saberem. Então, hoje esta é a aula, tá bom? Termine de olhar, ver certinho, responda as questões e depois envia para a professora, tá bom? Aí eu coloco a sua presença. Um ótimo dia para vocês, uma ótima noite. Tchau, tchau, até mais.